Então, eu quero chamar aqui à frente, aqui o púlpito, pastor Renato Vargens. Pastor Renato Vargens esteve conosco nesses 2 dias, ontem e hoje pela manhã ali no hotel, ministrando para os casais. Ele é pastor da Igreja Cristã Aliança em Niterói, conferencista, escritor, autor de vários livros. Nós só temos 4, né, Jackson? 4 livros. Os irmãos que quiserem, né, tiverem interesse, ainda temos 4 livros, né? Não só temos, ainda temos 4 livros do pastor, né? Estão com o Jackson, né? Já pode levantar. Depois, quem tiver interesse, quiser, o pastor nos abençoou nesses 2 dias, né, com ministrações ontem à tarde, 2 ministrações, e hoje uma pela manhã. E hoje à noite, o pastor está nos dando a honra de também estar conosco aqui. Já vista que muitos dos irmãos não estiveram conosco ali no hotel. Então, pastor, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco nesta noite. Vamos orar. Quero mais uma vez orar e abençoar a vida do pastor. Deus, muito obrigado pela vida do teu servo. Esta noite se coloca aqui, ó Deus, à disposição do Senhor. Nós oramos para que o Senhor o use poderosamente, com graça, com sabedoria do alto, que o Senhor esteja trazendo para a igreja, para nós nesta noite, a tua palavra de maneira fiel, assim como ele vai expor. Que o Senhor o conduza e que esta palavra surta efeito no coração da tua igreja. Nós oramos mais uma vez pela vida do teu filho, por sua casa, seu ministério, que o Senhor o abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus abençoe. Fique à vontade. Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz. Para mim é um prazer enorme poder estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos nessa noite. E a minha oração é que o Todo-Poderoso possa fortalecer o seu coração, animá-lo e admoestá-lo a permanecer firme diante das dificuldades que porventura a vida esteja lhe infligindo. Gostaria de convidá-lo, portanto, a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Nós vamos ler o 1º capítulo do livro de Jó. E na medida que os irmãos forem achando o texto, eu os convido a colocar-se de pé para que a gente possa fazer a leitura do Senhor. Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, que diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim, Jó fazia continuamente. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde?
Porventura tu não cercastes de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos, o seu gado, se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você pode sentar. Meus irmãos, antes de fazer a exposição desse texto, eu preciso fazer com você, ou tratar com você sobre a diferenciação entre um dia mau, artigo indefinido um, e o dia mau, artigo definido o. Um dia mau é aquele dia que a gente levanta atrasado para ir para o trabalho. O trânsito está terrível, a chuva cai copiosamente, fazendo com que as ruas fiquem alagadas. Ao esperar a condução, passa um carro em alta velocidade e joga lama na roupa que estávamos usando, e por causa disso a gente precisa voltar para casa para poder trocar a vestimenta. Chegamos no trabalho atrasado, o chefe dá uma bronca, porque afinal de contas ele já era, ou você, ou nós já éramos para ter chegado ao trabalho. O dia não rende, a internet não funciona, há queda de luz, você não consegue falar com as pessoas sequer pelo telefone. Sai mais tarde do trabalho para casa, pega um trânsito terrível, chega no lar, a sua esposa ou o seu esposo vai dizer para você a respeito dos problemas do dia a dia, e chega a notícia que o seu menino mais novo, Peralta, como ele é, aprontou de uma estripulia enorme, trazendo problemas significativos. Atordoado, você dá um passo para trás, pisa no rabo do cachorro e ele te morde. Isso é um dia mau. E nós enfrentamos esses dias maus cotidianamente ou constantemente na nossa vida. Entretanto, os puritanos costumavam tratar de um dia diferente, que eles chamavam de o dia mau. E o dia mau não trata especificamente, ou não aponta especificamente para 24 horas no dia, mas aponta para algumas circunstâncias do nosso cotidiano, quando o adversário de nossas almas se levanta contra as nossas vidas. E é nesse momento que parece que enfrentamos tufões, tempestades, furacões. É o desemprego que bate à porta, é o luto que arrebenta a nossa casa, é a enfermidade que surge e que faz com que estremeçamos diante da possibilidade palpável e tangível de perder um ente querido. O dia mau se faz presente na vida de qualquer um. Na verdade,
nessa vida nós experimentamos altos e baixos, montes e vales, luz e escuridão. Nos é impossível passarmos por essa vida sem os sinistros que cotidianamente podemos experimentar no nosso e na nossa existência. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana, que é como entender e lidar com o sofrimento. Jó era um homem rico, próspero, bem-sucedido. O que as Escrituras nos mostram que ele possuía uma riqueza estrondosa, que se manifestava através da quantidade de animais, de gado que ele tinha. Afinal de contas, ele vivia numa época que, para se mensurar riqueza, apontava especificamente para o número de gado que você tem ou tinha. Ele era um homem extremamente próspero. Ele não era alguém que precisava, como diz lá no Rio de Janeiro, vender o almoço para comprar a janta. Não lutava com nenhum tipo de dificuldade financeira. Segundo, além disso, ele possuía 7 filhos e 3 filhas. E todos eles conviviam muito bem. Eles, na verdade, Jó possuía, na verdade, uma família extremamente harmoniosa. Eu sei que há pais aqui com filhos adultos e que ficam felizes quando os seus filhos vão visitar os seus irmãos, quando sentam à mesa juntos para celebrar a vida, para celebrar a amizade, o companheirismo, para celebrar os relacionamentos familiares. Que pai não se alegra com isso? Jó tinha uma vida onde tudo estava certo, onde tudo estava perfeitamente encaixado. Entretanto, houve um dia em que os anjos se apresentaram ao Senhor, e dentre eles Satanás. E no meio da conversa, o Senhor fala: você está vendo, e eu estou parafraseando o texto, o meu servo Jó, homem íntegro, homem correto, homem honesto. E Satanás fala: mas também não lhe falta nada, tudo dá certo, tem dinheiro à vontade, não possui nenhum tipo de enfermidade, seus filhos se relacionam bem. É muito fácil, e mais uma vez eu parafraseio o texto, é muito fácil ser grato a ti. Entretanto, as Escrituras dizem que o Senhor se dirige a ele desta primeira feita, dizendo o seguinte: você pode tocar naquilo que ele tem, ainda não toque na vida dele, você vai ver a resposta da sua ação e da sua atitude diante daquilo que porventura ele vier a perder. Jó nos traz muitas lições, e eu gostaria de tratar de algumas delas, encontradas nesse capítulo 1 e também no capítulo 2 deste livro magnânimo. As lições que aprendemos através da vida de Jó servem para que eu e você as coloquemos em prática diante do dia mau. A primeira delas é que pessoas que andam corretamente e vivem de forma digna e honrada também sofrem. Eu sei que corre no meio evangélico a ideia de que se alguém está passando por uma luta, por um problema, ou vivendo o dia mal, é de porque deu brecha para o cão, para o capeta, para o cramulhão, para a coisa ruim, use o adjetivo que você desejar. Satanás entrou e resolveu fazer um estrago porque tinha algum pecado escondido que porventura contribuiu para que o diabo viesse. Aqueles outros que vão dizer: não, você talvez não esteja se comportando como deveria e por causa disso as coisas não estão dando certo em sua vida. Entretanto, o ponto principal do livro nos mostra e nos aponta que o simples fato que pessoas fiéis a Deus também podem sofrer nessa vida. O primeiro versículo do livro já define, do ponto de vista de Deus, o caráter de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Observe
o que o Senhor, ou o testemunho que as Escrituras vão trazer a respeito desse homem, inteiro, reto, não somente isso, temente a Deus, mas que se desviava do mal, não permitindo com que o pecado alcançasse ou encontrasse espaço no seu coração. A gente sabe, irmãos, que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado. Gênesis capítulo 3, do verso 16 ao verso 19, a gente aprende de forma absolutamente clara que a dor e a tristeza atinge pessoas, independente de elas serem boas ou más. Jó foi um homem íntegro, mas sofreu intensamente. Paulo, um servo dedicado ao Senhor, sofreu muito mais do que a grande maioria dos ímpios. Mesmo quando ele pediu a Deus, querendo alívio de algum problema, o Senhor recusa o seu pedido. E as Escrituras nos mostram de forma absolutamente clara de que ele é tomado por essa graça que permite com que ele permanecesse incólume diante das pressões provenientes desse mundo. Portanto, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que pessoas que andam corretamente e que vivem de forma digna e honrada também sofrem. Segundo lugar, o texto ou o livro de Jó nos ensina que o diabo deseja usar o nosso sofrimento como instrumento de murmuração. Ao longo das Escrituras, o propósito de Satanás fica bem claro. E aqui no livro de Jó, a gente vai perceber que Satanás vê o sofrimento como uma grande oportunidade para tentar destruir a fé dos servos de Deus. E ele aceita o desafio de tentar destruir a fé de um dos homens mais probos e idôneos do mundo, Jó. Satanás conhece a nossa natureza humana. Ele sabe que pessoas que servem a Deus fielmente, quando tudo vai bem na vida, podem ser tentados por meio de alguma calamidade pessoal. Parece que tudo caminhava bem, mas de repente o cataclisma, o caos, a tempestade brota do nada, fazendo com que Jó fosse tomado de profundo desespero. Quantos não são aqueles que, mediante a problemas financeiros, ou a morte de um ente querido, ou mesmo diante de uma doença grave, são tomados pelo desejo de abandonar a Cristo? Em 2010, você deve lembrar, houve um terremoto na cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti. Naquela ocasião, milhares de pessoas foram vitimadas. Eu fui convidado juntamente com um grupo de pastores para que fôssemos a Porto Príncipe e ajudássemos as igrejas a pensar em como elas poderiam reconstruir não somente suas estruturas físicas, mas também sua membresia que estava esfacelada diante da morte de 400 mil pessoas. Quando eu cheguei em Porto Príncipe, 4 meses depois, ainda era possível você sentir o odor da morte. Muitos corpos ainda estavam insepultos. Muitas pessoas ainda choravam em virtude do desaparecimento dos seus entes queridos. A cidade não tinha luz, não tinha água. Fui pregar numa igreja cujo local de reunião tinha sido destruído. E aí ela tinha que reunir na rua, colocavam as cadeiras na rua e começava o culto, e quando passava um carro, o povo tirava as cadeiras e depois colocava de novo, e assim eu fiquei pregando e tirando cadeiras e pregando durante toda aquela noite. Eles tinham perdido tudo. No domingo pela manhã eu fui numa igreja também que tinha perdido todas as coisas. E ali eu vi uma das cenas que mais me comoveram. Na verdade, tinha 2 senhoras que estavam falando uma para a outra. O intérprete traduziu para mim, dizendo que elas tinham perdido tudo. Perdido suas casas, perdido seus bens, perdido seus maridos e perdido seus filhos. E naquela manhã uma dizia para a outra: vamos louvar a Deus, porque hoje pode ser o último dia das nossas vidas.
O culto começava às 6 e ia até às 9h30, parava para quem pudesse beber água. Nós levávamos uma pastilha de cloro e jogávamos na água que recebíamos, para que não contraíssemos cólera ou outro tipo de doença qualquer. O culto voltava às 10 horas e ia até às 2 horas da tarde, e ninguém saía daquele lugar. Depois dali nós fomos para um camping, e ali naquele camping, um lugar de desabrigados e desalojados, eu comecei a ouvir uma canção que eu conhecia num idioma que eu desconhecia. E eu quebrei o protocolo, saí de onde estava o grupo e resolvi seguir de onde vinha essa canção. Ela vinha de uma tenda, e naquela tenda tinha uma senhora. Aquela senhora tinha perdido o marido, tinha perdido os filhos, tinha perdido a casa, até as suas roupas. Mas ela estava ajoelhada, cantando em crioulo, o dialeto deles, a seguinte canção: porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Aí ela percebeu que eu estava no lugar e disse: temor não há, mas eu bem sei que a minha vida essa mulher de fato estava passando pelo o dia mau, mas nada a impediu de louvar e glorificar o seu Senhor. Há um autor puritano que costumava dizer que a murmuração é canção para o diabo. Você já se deu conta que às vezes nós desenvolvemos uma vida de murmuração contínua? Murmuramos por causa do trabalho, murmuramos por causa das desobediências ou das rebeldias de nossos filhos, murmuramos por causa dos nossos cônjuges que não agem da forma com que nós gostaríamos de viver, murmuramos com aquilo que comemos. Se estamos comendo frango, gostaríamos de comer carne de sol. Se comemos carne de sol, gostaríamos de comer frango. Já se deu conta que nós fomos tomados por uma percepção social que nos leva a reclamar de Deus, quando na verdade deveríamos ser gratos? Jó não sabia o porquê do seu sofrimento, mas a gente percebe entre linhas que ele confiava no Senhor. Terceiro lugar, ou terceira lição que o livro de Jó nos traz: amigos nem sempre ajudam. 3 amigos de Jó ficaram sabendo de seu sofrimento e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Capítulo 2, verso 11 vai nos mostrar isso. Mas as palavras deles não ajudaram. Ofereceram explicações baseadas nas opiniões deles e não na verdade que vem de Deus. Onde Deus não tinha falado, eles ousaram falar. E o resultado não foi consolo e ajuda, e sim perturbação e desânimo. Observe, a mesma coisa acontece hoje. Quando alguém sofre um problema de saúde, ou outras crises ou dificuldades qualquer, relacionados à vida financeira ou desemprego, às vezes as pessoas tendem a falar que talvez isso se deva a um tipo de pecado, ou desobediência à vontade de Deus, ou qualquer outra coisa, e acabam falando onde Deus não fala. Observe, nós como cristãos desenvolvemos ou devemos desenvolver uma espiritualidade que, diante dos conflitos, das lutas de quem quer que seja, fale aquilo que Deus fale e não falar aquilo que Deus não falou jamais. O que as Escrituras nos mostram é que mesmo diante dessa situação complicadíssima, os amigos de Jó não o ajudaram.
A quarta lição que Jó nos traz é que Deus não nos deve satisfações. Quando sofremos, é natural perguntar: por quê? Abacuque fez essa pergunta, capítulo 1, verso 3. Milhões de outras pessoas têm feito a mesma indagação. E é interessante e importante observar que o soberano não responde todas as nossas perguntas. Você pode ler o livro de Jó do começo ao fim e não encontrará uma resposta completa de Deus à pergunta do sofredor. Durante boa parte da história, Deus deixou Jó e seus amigos a ponderar o problema. E quando o Senhor falou no final do livro, Ele não explicou o porquê. A partir do capítulo 38, Deus afirma que o homem, como mera criatura, não é capaz de entender muitas das coisas dele e não é digno de questionar a sabedoria divina. Jó entendeu a correção de Deus e respondeu humildemente: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a minha mão na boca, uma vez falei e não replicarei, aliás 2 vezes, porém não prosseguirei. E Jó se desculpa diante de Deus por ter duvidado da sua justiça e da sua bondade. E ele fala: na verdade falei do que não entendia, coisas demais maravilhosas para mim, coisas que eu não conhecia, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A quinta lição que o livro de Jó nos traz é que quase sempre, depois da tempestade, vem a bonança. Após o sofrimento, vem a provisão. O sofrimento desta vida é temporário. Talvez nossa geração não esteja preparada a lidar com as oposições provenientes do adversário das nossas almas, porque nós esquecemos daquilo que o Senhor Jesus nos prometeu. A vida é efêmera, e aquilo que Ele nos prometeu é muito maior. As Escrituras dizem que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para o homem. Já se deu conta que hoje em dia nossas igrejas falam pouco a respeito da volta de Cristo? Os que são mais antigos deveriam lembrar, ou devem lembrar, quanto se pregava sobre isso nos nossos púlpitos. Na década de 70 foi lançado um LP, da época do LP, talvez alguns nem saibam o que é isso, ou o que seja isso. Uma chamada aos crentes a se prepararem para a última trombeta. Quem ouvia aquele LP ficava tomado de perplexidade, porque entendia que em breve o Redentor viria. As igrejas anunciavam de que a nossa esperança está no Cordeiro de Deus, no leão da tribo de Judá, naquele que venceu a morte, naquele que derrotou Satanás na cruz do Calvário, naquele que é o Rei dos Reis, naquele que é o Senhor, o soberano, naquele que tem o controle sobre todas as coisas, naquele que tem domínio sobre tudo e sobre todos, naquele que é o excelso, o majestoso, o magnânimo, o todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que todas as coisas subsistem. O foco dessa geração na qual a gente vive é o sofrimento. É aquilo que eu chamo da ianização da vida. Segundo aquele desenho antigo de uma hiena que dizia: ó céus, ó vida, nada dá certo. Eu preciso compartilhar um pecado com você. Eu conheço uma pessoa, não é membro da minha igreja, mas uma pessoa que você olha para ela, você sente depressão. Você conhece gente assim? Né? Que você olha para o cara, você fica deprimido, porque o cara, quando abre a boca, só sabe falar desgraça. Um dia ele estava passando na rua, falei: Jesus, me perdoa, mas eu vou fingir que não vi. Mas não adiantou, ele me viu. E eu perguntei aquela pergunta: tudo bem?
Tudo bem nada, a vida é assim, minha mulher é dessa forma, eu ajo desse jeito, está tudo complicado, nada dá certo, e eu sou torcedor do Vasco ainda por cima, uma desgraça. Ele não conseguia olhar de que no dia mau, Deus se faz presente, e de que a nossa esperança deve estar no Senhor. O sofrimento de Jó foi intenso, mas não durou para sempre. É bem provável que ele tivesse, ou que ele lembrasse disso durante o resto da sua vida, daquelas experiências doloridas, mas a crise passou e a vida continuou. As Escrituras afirmam que Deus restaurou as posses deles em porções dobradas, e a mesma coisa acontece comigo e com você. A gente enfrenta dias difíceis, mas as tempestades passam e a bonança se faz presente. Assim, qualquer sofrimento é pequeno quando colocamos no contexto da eternidade. Somos chamados para sermos fiéis no sofrimento. Ouça, pessoas que dizem que os filhos de Deus não sofrem são falsos mestres, que não conhecem ou não aceitam a palavra revelada pelo Senhor. Jó perdeu tudo, Jeremias foi preso, João Batista decapitado, nosso Senhor foi crucificado, Estevão foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio e prisões, e eu e você também sofremos. Vamos para a aplicação do texto e caminhar para o final. O que isso tudo tem a ver comigo e com você? Primeira lição que a gente precisa entender é que os problemas da vida não sugerem falta de fé e não são provas de algum terrível pecado na vida. Às vezes, as provações vêm como disciplina de Deus. O Deus soberano às vezes age através das provações, nos corrigindo, nos admoestando, nos confrontando, nos chamando ao arrependimento. Sim, é possível, mas às vezes não. Entretanto, todas as tempestades são oportunidades para crescer e convites para adorar ao Senhor. Segundo lugar, vale a pena confiar no Senhor. Deixe-me contar uma história. Conta-se que um homem ganhou um cavalo. E alguém chegou para ele e disse: rapaz, você é uma pessoa abençoada. Ganhar um cavalo nos dias de hoje, em que a taxa Selic está alta do jeito que está, é uma bênção. E ele respondeu àquele homem: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. 6 meses depois, o seu filho pegou aquele cavalo, foi galopar na pradaria. O bicho se assustou com uma cobra que estava passando e deu um pinote. O rapaz caiu e ficou paraplégico. E alguém chegou para esse pai e falou: rapaz, que cavalo amaldiçoado. Como é que esse cavalo produziu isso para o seu filho? Esse cavalo é uma maldição. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. 6 meses depois, aquele reino que aquele homem vivia entrou em guerra, e todos os jovens foram convocados, exceto aquele que tinha caído do cavalo e ficado paralítico. E alguém chegou para esse homem e disse: rapaz, que bênção de cavalo. Se você não tivesse recebido esse cavalo, e se seu filho não tivesse caído dele, ele teria ido para a batalha com os nossos filhos e teria morrido como os nossos filhos morreram. E ele respondeu dizendo: pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim. A gente não sabe de absolutamente nada. Nenhum de nós tem controle sobre esse músculo que bate no peito.
Você não pode dizer que daqui a 20 minutos você estará vivo. Nós não temos a menor capacidade de saber o que vai acontecer durante essa semana. A única coisa que a gente sabe é que o Senhor está sentado num alto e sublime trono e que Ele governa todas as coisas. A terceira lição é que a gente precisa confiar em Cristo. Lembro que há uns 5 anos, há uns 8 anos atrás, minha esposa e juntamente com os meus 2 filhos, fomos passar o final de ano em Santiago, no Chile. Minha mãe tinha acabado de falecer e meu irmão nos deu de presente essa viagem. Chegamos em Santiago, encontramos um amigo muito querido, e ele disse o seguinte: olha, vale a pena conhecer o litoral, tem que conhecer o Pacífico, Vina del Mar, é um local maravilhoso. E a gente aceitou o convite dele. Durante todo um dia nós andamos por aquilo tudo, e quando deu 4 horas da tarde, ele disse o seguinte: olha, eu sei que vocês estão cansados, mas eu queria levá-los para ver o pôr do sol. É magnânimo, é maravilhoso. Nós vamos tirar uma foto lá e vocês vão colocar esta foto num porta-retrato e jamais esquecerão esse episódio único. Eu fiquei sem graça de dizer para ele que a gente estava cansado, e a gente foi assim mesmo. Chegamos lá, não tinha ninguém no mirante, mas não tinha ninguém inventava, e a gente foi para o local, e aí o vento atrapalhava os meus cabelos que esvoaçavam, não os meus, mas o da minha esposa, e ela falou: eu preciso botar uma presilha, porque senão não vai ficar boa a foto. O carro estava a mais ou menos aquela distância ali daquela parede, e ela foi buscar. Ela buscou, colocou a presilha, nós tiramos a foto e voltamos para o carro. E quando a gente voltou para o carro, ela pergunta: cadê a minha bolsa? Tinham roubado. E eu falei: não é possível, acabamos de chegar do Rio de Janeiro, nós somos do Rio de Janeiro, e a gente foi roubado, não faz, pelo amor de Deus, a gente foi roubado aqui no Chile. E o meu filho mais novo falou: pai, o pior você não sabe, o meu passaporte estava na bolsa da minha mãe. Eu falei: como? Você bota passaporte a gente bota no bolso. E ele falou: não sei. A gente olhava para o lado, não via ninguém, procurando alguém com a camisa do Flamengo, mas não via ninguém. Absolutamente nada. Pegamos o carro e voltamos para Santiago, e no dia seguinte a gente tinha que dar parte na comissaria e ir para a Embaixada Brasileira solicitar uma segunda via do passaporte do meu filho. Demos parte na polícia, fomos para a maravilhosa, distinta e bela e organizada Embaixada Brasileira pedir, né, nossa segunda via. Chegamos às 9, saímos às 4, né, com o problema resolvido, mas saímos. Aí o meu filho falou: pai, vamos para o shopping comer alguma coisa. O dia já tinha ido embora, no dia seguinte a gente tinha que voltar para o Rio de Janeiro. Fomos para o shopping, e aí o meu filho abriu o celular e ele falou: olha, alguém está dizendo aqui que achou o meu passaporte. Na mesma hora eu liguei para o irmão que estava nos ciceroneando, né, levando por Vina del Mar, e falei que tinha acontecido e pedi que ele ligasse para a pessoa, né, carioca, ressabiado, acostumado com golpe. Eu falei: vai que vem outro por aí. E ele ligou e falou assim: não, eles acharam, estava no chão. Só que esse passaporte está lá em Vina del Mar, a gente vai ter que ir lá buscar e trazer de volta. Eu falei: vamos. Meia hora depois toca o telefone, era a mulher desse homem, e ela dizia o seguinte: olha, meu marido trabalha com frete, e apareceu subitamente um frete para Santiago, vocês não precisam vir aqui,
a gente vai levar o documento para vocês aí na capital. Marcamos o horário, e no dia seguinte, que era o dia que nós teríamos que voltar ao Brasil, 31 de dezembro, a gente foi encontrar com aquele homem. E naquele momento, eu senti um desejo no meu coração, de dar todo o dinheiro que eu tinha para aquele homem. Era nítido isso, de que eu deveria fazer isso. Chegamos lá, o homem nos entregou o passaporte, aproveitamos e falamos do evangelho para aquele homem, pregamos Cristo e demos o dinheiro para ele. E aquele homem não queria receber de jeito nenhum, chorava, mas não queria receber, e por nossa insistência recebeu. 3 horas depois o telefone toca, era a esposa dele em lágrimas, em prantos, dizendo o seguinte: hoje, 31 de dezembro, nós não tínhamos comida para dar aos nossos filhos na ceia de final de ano, mas o dinheiro que o Senhor nos deu trouxe sustento para a nossa casa. Sabe qual é a lição? Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, Deus está no controle de todas as coisas. Quarto lugar, persevere. Gente, é possível que tenham alguns aqui querendo desistir. É possível que tenha alguns aqui dizendo: não adianta depositar a fé em Cristo, parece que quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Parece que as coisas não estão dando certo. Persevere, persevere, persevere. O Senhor está no controle de todas as coisas. Persevere. Ele domina sobre tudo, Ele domina sobre todos, a Ele a honra, a glória, o louvor pelos séculos dos séculos, amém. A gente não sabe absolutamente nada, mas a nossa esperança está naquele que venceu a morte, a nossa esperança está naquele que prometeu que vai voltar. A certeza que nós temos é de que Ele destruirá o anticristo com um sopro de sua boca. A certeza que nós temos é que a dor, o sofrimento passará e viveremos com Ele no novo céu, na nova terra, onde não haverá mais choro, mais luto, mais dor, e celebraremos o Seu nome eternamente, aquele que vive e reina. Seu nome é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele reina. Ele reina. Vamos colocar de pé. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. De que forma você tem vivido a sua vida? É possível que você esteja passando por um dia mau. Todos nós passamos. Mas talvez você esteja passando pelo dia mau. Paulo vai dizer que nós devemos abraçar ou colocar a armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, os sapatos do Evangelho da paz, e permanecer firmes.
para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Eu convido nesse instante a fechar os seus olhos e a ter um momento de introspecção. Talvez você precise pedir a Deus perdão pelas suas murmurações banais. Estou falando daquelas murmurações banais, sabe? Aquelas que não fazem sentido. Mas talvez você que está passando por dia mal, você precisa confiar que na tempestade o Senhor entrará no seu barco. Ore e coloque a sua vida diante do Senhor. Enquanto você ora, o pastor vai vindo para cá e ele vai orar com você também. Amém. Senhor, nós te damos graças por esta palavra. Obrigado, meu Senhor, pelas verdades aqui expostas. Que possamos caminhar sobre elas, andar sobre essas verdades. O Senhor conhece cada um de nós, cada um que aqui está. Que possamos nos apropriar de tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar, por gentileza. Já a gente vai encerrar o culto, mas antes nós temos aqui alguns avisos. Eu quero chamar o Luca aqui à frente, por gentileza, e falar sobre a nossa Rede Florescer. A Rede Florescer é um projeto que abarca os 60+. Quem está responsável pela rede e por esse projeto é o nosso irmão, na verdade os nossos irmãos, Humberto Júnior e a irmã Jaffe. Cadê os dois? Estão aí? Isso, aquele casal lá atrás. E nós teremos programação para Rede Florescer do próximo sábado, dia 21, às 7h30 da manhã. Só precisamos de confirmação. Os irmãos aqui, ao término do culto, na porta principal, Humberto Júnior e Jaffe estarão ali para confirmação. Precisamos de confirmação porque nós temos um café a ser oferecido, então a gente precisa dessa informação, da confirmação, e outras informações a mais pode procurar Humberto Júnior e Jaffe, estarão na porta principal, tá? Qualquer dúvida, os irmãos podem procurá-los, Humberto Júnior e Jaffe, projeto da Rede Florescer. E próximo sábado nós temos uma programação organizada pelos jovens, voltada para os jovens, mas também que está aberta a toda a igreja. E o Luca, cadê o Luca? Vem cá, Luca. Me arranja um microfone aqui, por gentileza. Luca vai falar sobre a conferência. Boa noite, igreja. No próximo final de semana nós estaremos aqui nos reunindo, tá? Estou projetando. Teremos a nossa conferência Identidade, a conferência dos jovens, organizada pelos jovens, mas não somente para os jovens. Se você se sente jovem, venha participar conosco, sábado e domingo. Se você é pai de jovem, você deveria também vir para participar conosco. Se você ainda não é jovem, mas já se sente jovem, deveria também. A nossa rede de identidade trará nesse final de semana o nosso seminarista Emanuel Augusto, tá? E a temática é voltada para a nossa identidade com Cristo. E isso é um chamado para toda a igreja, não somente para o jovem. Então, como é a nossa identidade com Cristo? Você se identifica com Cristo ou nós ainda estamos nos identificando com aquilo que o mundo nos coloca como certezas? E como a gente deve proceder? O que deve nos impactar? E como nós devemos buscar em Deus a nossa transformação?
Eu penso que é um momento excelente de aprendizado para as nossas vidas, para que nós possamos crescer e para que nós possamos ensinar os outros também. Então fica o convite, tá bom? Estará nas redes da igreja, nos grupos também, mas venham, participem. Isso é importante para mim, isso é importante para você, isso é importante para o jovem. Uma igreja saudável, ela ama aprender Deus e crescer no conhecimento de Deus. Então está feito aí o nosso convite. Segundo, nós temos uma campanha esse mês, que é uma campanha do agasalho. Não sei se está na projeção. Não, né? Então, lá atrás, na entrada principal da igreja, tem uma caixa. E durante esse mês nós estaremos recolhendo, tá aqui? Ótimo. Os itens. Então, qualquer item que esteja em bom uso, novo ou seminovo, nós estaremos recolhendo. Então isso vale para mim, vale para você enquanto igreja. Coletivamente, está frio, a gente está sentindo frio. Então essa campanha é para buscar agasalhos para as pessoas que estão desabrigadas, para as pessoas que não têm onde dormir e que estão ao relento. Então se você tem, não dá mais para você, se não serve, serve para alguém. Então você deposite ali ou procure qualquer um de nós, ou procure nos grupos da igreja, as informações estará. Não esqueça disso, isso é um recado importante. Enquanto a gente está aqui confortável, tem gente que está necessitando e nós precisamos ajudar. É isso. Ô Luca, para a inscrição da conferência, como faz? Pronto, para a inscrição da conferência tem um link. Tem um link eu vou pedir para colocar nas redes da igreja, tá? No canal oficial, você entra lá. Não tem taxa. A inscrição é para que a gente tenha uma ideia de quantas pessoas estarão conosco, para a gente poder organizar e se preparar melhor para recebê-lo. Sábado começa a que horas? Sábado começará pela tarde, tá? Será a partir das 16 horas, um momento inicial com jovens, tá bom? Domingo pela manhã nós também teremos a programação, então a nossa EBD também interessa a temática, e no domingo à noite também. É isso? Okay. Isso, valeu, Luca, obrigado. Vamos ficar de pé? Glória a Deus, mais uma vez, só temos a agradecer, pastor Renato Vargas, muito obrigado pela sua gentileza de nos abençoar nesses 2 dias, foi muito bom. E encerrando, né, nesta noite, muito bom, pastor. Obrigado, Jackson, também, que está conosco aqui, né, que está acompanhando aí o pastor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Então, nós vamos... Sim, e após o culto nós temos açaí, né? Ernesto e Fabiana estão com o seu açaí lá atrás. Quem quiser, aí pode ir atrás também, que é um momento de comunhão, aproveitar e conversar um pouquinho e tomar um açaí gostoso. Vale a pena, né? Isso, agora é momento de confraternização. Que a estrada se abra em seu rosto. Que a estrada se abra à sua frente. Tá vendo? Que o vento sopre em teu rosto. Cumprimente o Senhor. Que o Senhor. sol resplandeça em tua Dê a paz face. do Senhor. Que a chuva caia suave em teus campos. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz. Enxergue o coração e a fé. Nos vemos outra vez. Que Deus te guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, a brisa lhe tragam alívio. As tarefas comuns e diárias sejam peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a paz. Enxergue o coração e a fé. Dizemos outra vez que Deus te guarde em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz. Enxergue o coração e a fé. Dizemos outra vez que Deus te guarde em sua mão. Pai, nós te louvamos nesta noite, te bendizemos, que o teu amor imensurável, a graça do teu Filho Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, sobre a tua igreja hoje, para todo sempre. E a igreja diz: Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, uma ótima semana.